Oi pessoal, hoje eu vou mostrar a vocês como resolver um erro de inconsistência num cluster Kafka. O erro que eu quero abordar é o erro The Cluster ID Doesn't Match. Dando uma rápida olhada aqui nesse meu cluster OpenShift 4, nós vamos ver que eu tenho aqui um cluster AMK Strings com 3 brokers Kafka em execução e um deles está com esse status de Crash Loop Backoff. Se nós tentarmos então ver o log dele, vamos dar uma olhada aqui no log, nós vamos ver que existe realmente um erro fatal acontecendo aqui. Então, se nós olharmos bem o erro, a mensagem do erro é bem explícita. O broker está tentando entrar no cluster e ele está usando um ID diferente dos demais membros do cluster. Tá? Então, por causa disso, ele não consegue fazer esse join no cluster e aí ele causa o erro e ele não vai deixar esse broker subir. E como nós resolvemos esse problema? O bom aqui é que a própria mensagem de erro, ela já dá várias pistas do que fazer. Se nós olharmos bem aqui a mensagem, ela nos diz que nós temos um cluster ID, que começa com 7PON, e esse cluster ID ele não bate com o cluster ID 5HON. Esse segundo cluster ID é justamente o cluster ID que está armazenado em um arquivo chamado meta.property desse broker que está com problemas, e nesse caso o ID desse cluster deveria ser o 7PON, o primeiro cluster ID que ele já dá na mensagem de erro. Então, por causa disso, é que essa mensagem de erro está acontecendo. O que nós temos que fazer agora, aqui nesse caso, é justamente acessar o file system desse broker que está com problema, editar esse arquivo meta.properties e substituir esse ID 5HO, que começa com 5HON, por esse ID, por esse cluster ID que começa com 7PON. Fazendo isso e restartando o broker, esse problema vai desaparecer. Vamos ver como é que é isso na prática? Vamos acessar aqui agora a nossa lista de pods. O que nós vamos ter que fazer é o seguinte: acessar o file system desse broker, vamos ter que acessar a pasta de data logs desse broker Kafka e editar aquele arquivo que nós vimos na mensagem de erro, que é o meta.properties. A melhor forma de a gente fazer isso é acessando diretamente o terminal do pod. Só que aqui eu tenho um problema. Como o pod está em um estado de Crash Loop Backoff, eu não consigo manipular o terminal dele. Só para a gente ter uma ideia do que a gente vai encontrar caso a gente acessasse esse file system, vamos entrar dentro de um broker que está saudável. Acessando o terminal dele, vamos procurar a pasta de datalogs do Kafka. A pasta de datalogs do Kafka é essa aqui, Kafka/data0. Esse final, data0, pode variar dependendo da sua instalação do Kafka. Dependendo da sua estratégia de uso de disco, pode estar aqui somente um data ou um nome que você quis especificar. Nosso caso está como data0, igual nós podemos ver aqui, /varlib Kafka data0. Vamos acessar ele. Dentro dele, vamos ter agora uma pasta chamada Kafka Log. Vamos acessar esse Kafka Log. E olha aqui o nosso arquivo meta.properties. Vamos acessar aqui ele. Não cat. Esse é um broker que está saudável. Então, quando nós olhamos o conteúdo do arquivo, perceba que está aqui o cluster ID, exatamente o cluster ID que aparece na mensagem de erro. Então a gente tem que pegar agora o broker que está com problema, no caso o Kafka 0, dar um jeito de acessar esse file system e trocar o cluster ID para que ele fique com esse valor. Nesse cenário aqui, como pode ele está com esse status de erro e nós não conseguimos acessar diretamente o terminal, o jeito mais fácil para nós manipularmos esse arquivo é criarmos um pod novo temporário e nesse pod nós mapearmos o PVC, que é utilizado por esse broker. Então o que a gente faz? A gente pode entrar aqui no pod
Nós vamos descer aqui até as propriedades dele e nós vamos ver que a pasta data0, tá vendo? /var_lib kafka data0, ele é referenciado por este PVC aqui no OpenShift. Então o que a gente tem que fazer é simplesmente criar um pod temporário, mapear esse PVC e aí nós vamos ter acesso aos arquivos desse PVC. Eu vou estar então agora criando um pod temporário e para isso eu vou aqui na minha lista de pods, na namespace do meu cluster Kafka, eu vou clicar no Create Pod. Então aqui nessa tela que vai ser exibida, eu posso começar a definir o meu pod. Eu já tenho um YAML que eu preparei aqui para essa atividade. E o que é importante observar nesse YAML? O pod temporário, obrigatoriamente, tem que ser executado no mesmo worker node que o pod com problema está em execução. Isso é necessário por causa do tipo de PVC. O AMK Strings ele trabalha com PVCs do tipo RWO e por causa disso, para que eu possa compartilhar esse PVC em dois pods, esses pods precisam estar no mesmo worker node. Se eu fizer a criação desse pod num worker node diferente, aonde o pod do broker com problema está em execução, eu vou receber um erro de multi-attachment. A segunda coisa muito importante aqui nesse meu YAML é justamente agora a questão de permissionamento do Service Account. Para montar esse pod, eu acessei o YAML do pod do broker e eu vi que o Service Account em uso pelo broker era esse aqui, o AMK Strings Lab Kafka, então eu forneci o mesmo Service Account aqui para o meu pod. E agora, por último, simplesmente eu vim no Volume Mount e defini a mesma estrutura de pastas aqui para estar sendo utilizado por esse pod temporário. Eu não era obrigado a utilizar a mesma estrutura, o importante é o conteúdo, então eu poderia definir qualquer outra estrutura de pastas aqui, mas eu prefiro manter a mesma estrutura. Descendo um pouco mais aqui, eu tenho a referência no volume aqui, para o PVC que eu quero trabalhar, que é o do Broker 0, que é justamente o do pod que está com problema. Então, quando eu der o Create, eu vou ter agora um novo pod temporário, e esse pod vai estar usando as mesmas características desse pod aqui com problema. Vamos entrar aqui no pod agora, vamos até o terminal. Vamos ver aqui que eu já tenho a minha estrutura de pastas. Então eu posso acessar ele normalmente. E aqui eu já posso ver o arquivo MetaProperties do meu Broker 0. Como eu estou trabalhando num pod, eu não tenho um editor de texto para que eu pudesse abrir ele e simplesmente digitar ou dar um Ctrl+C, Ctrl+V no cluster ID correto. Se eu estivesse trabalhando em uma outra distribuição do Kafka, por exemplo, no Kafka para Linux, poderia estar usando qualquer editor de texto para fazer isso. Mas aqui, no OpenShift, fica mais prático para mim apagar esse arquivo meta.properties e, na sequência, restartar o pod. Veja que o arquivo não existe mais. E agora, se eu restartar o meu broker, o próprio ecossistema do Kafka aqui vai recriar esse arquivo meta.properties. Nesse momento, eu nem preciso mais do meu Kafka.temp. No meu Kafka temp, o pod temporário, eu posso apagar ele. Então aqui, ó, vou entrar aqui no meu broker que estava com problema. O terminal ele já está disponível. Ó. Lembra que antes não estava. Eu vou acessar ele. Vou acessar a pasta de dados aqui. E olha ali o arquivo meta.properties que acabou de ser recriado. Vou abrir ele. Olha só, ele foi recriado e o cluster ID dele já é o cluster ID certo. É exatamente o cluster ID que nós vimos na mensagem de erro que
que o ambiente estava esperando. Então, se eu voltar na minha lista de pods agora, eu vou ver que eu tenho todos os meus brokers em execução. Aquele erro do Cluster ID doesn't match, ele não ocorre mais.